Depois de, na semana passada, ter divulgado os novos quantitativos dos níveis salariais dos funcionários e agentes do Estado, o governo aprovou esta semana os decretos que definem os novos salários das forças de defesa e segurança no âmbito da harmonização da tabela salarial única. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que revê o decreto número 53/2022, de 14 de outubro, que define o critério de enquadramento, o regime, os quantitativos dos suplementos e quantitativos dos níveis salariais e escalões das forças de defesa e segurança, normalmente Forças Armadas de Moçambique. Aprovou o decreto que revê o decreto número 54/2022, de 14 de outubro, que define o critério de enquadramento, o regime e os quantitativos dos suplementos dos níveis salariais e escalões dos membros da Polícia da República de Moçambique e outras entidades paramilitares equivalentes. O governo não divulgou, no entanto, os níveis salariais e os novos quantitativos referentes à remuneração das forças de defesa e segurança e dos membros da Polícia da República de Moçambique. Por razões organizacionais, não poderei anunciar os quantitativos relativos ou aprovados definitivos para Forças Armadas ou para Forças de Defesa e Segurança, por razões estratégicas. Na mesma sessão, o governo apreciou igualmente informação sobre o ponto de situação da época chuvosa e ciclónica 2022 e 2023. Na província de Inhambane, professores do nível médio reformados clamam pelo enquadramento na tabela salarial única. Isto no distrito de Morrumbene. Dizem não fazer sentido que 35 anos dedicados à educação tenham que ser excluídos até do 13º salário. Inês Hermelindo tem 54 anos de idade, é professora de profissão do nível médio. Esteve 35 anos ligada ao setor de educação no distrito de Morrumbene. Um tempo que ela diz não estar a ser reconhecido pelo governo. O fato deve-se à exclusão no enquadramento da tabela salarial única. Entrando em outubro, o administrativo me ligou e fez a mensagem a dizer que ia receber um valor Y. Então fiquei. Então, chegada a altura, entrou de verdade aquele valor que o administrativo disse. Eu levantei. Só que depois de levantar, uma semana depois, fui solicitada no serviço distrital, disseram que este dinheiro aqui não é meu, vai pagar. Ana Coamba é outra professora reformada que vive momentos de angústia no distrito de Morrumbene. Ela fala de abandono total feito pelo governo. Em causa também está a falta de enquadramento, como docente de N3, na tabela salarial única. Os reformados não tiveram TSU, mas tiveram o 13º. Agora, nós, nem TSU, nem 13º. Aonde é que nós vamos ter o nosso aumento? Então, estamos a pedir a quem é de direito para poder resolver a nossa questão. Essas professoras reformadas dizem que, quando do anúncio da TSU, ficaram expectantes em melhorar a sua vida. Contudo, a expectativa ficou defraudada e ficou apenas frustração. Todas as pessoas gostam de estar num sítio bonito. Sim. Onde há macuto, tirar macuto e meter chapa pelo menos. É uma dor que não supera. É uma dor que não vou superar, não vou conseguir fazer passar. Você a viver mal, os outros a viverem de melhor. Quando o plano estava a abranger a nós todos, já não estou a perceber a que se deve isso aí. O setor de educação e desenvolvimento humano legitima a preocupação dos professores reformados do distrito de Morrumbene. Contudo, ressalva que o assunto de tabela salarial única não é da sua alçada. Este é um assunto que está sendo decidido pelo governo a nível central. Nós, como setor, recolhemos aquilo que são preocupações dos colegas professores e encaminhamos à comissão que trata deste assunto. Então, como setor, não temos informações do que está a acontecer com a TSU, não é? Mas recolhemos, como dissemos, aquilo que é preocupação dos colegas das escolas e submetemos à Comissão Provincial que trata deste assunto. Quanto ao 13º salário que estas professoras reformadas dizem não ter sido contempladas, o porta-voz do setor de educação e desenvolvimento humano suspeita uma falha no sistema. Domingos Chibintes garantiu que todos os professores reformados ou pensionistas receberam 13º salário este ano na província de Inhambane.
O Sindicato Nacional de Jornalistas condenou segunda-feira a censura do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano feito a jornalistas. O ato de repúdio surge após o porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano impedir os jornalistas de fazerem questões abertas durante uma conferência de imprensa ocorrida esta segunda-feira. Em nota enviada à nossa redação, a instituição que zela pelos direitos dos escribas considerou lamentável a tentativa de Feliciano Malambe em impor regras sobre como os jornalistas devem fazer as perguntas numa conferência de imprensa. A nota refere que a atitude não só procura intimidar os jornalistas no ato de busca, tratamento e divulgação de informação de interesse público, como também interfere no trabalho jornalístico e violação da liberdade de imprensa. O comunicado de imprensa encoraja igualmente os jornalistas para que continuem a fazer de tudo para prover o direito à informação ao povo. A nota do Sindicato Nacional de Jornalistas termina com um pedido às instituições públicas para que facilitem o trabalho da imprensa. Pois bem, estamos agora para o espaço de comentários e como habitualmente o fazemos no nosso jornal principal, vamos olhar para alguns assuntos de interesse e hoje eu recebo o meu convidado, Samamad, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite para olharmos para alguns temas de interesse. Boa noite, Hermínio José. Boa noite a toda a família Sucesso. Boa noite a todos os telespectadores do Rovuma Maputo. Pois bem, e começamos por este tema. O Governo omite a tabela salarial única das FADM e também da Polícia. O que é que lhe parece? Portanto, hoje foram anunciados, aprovados novos quantitativos, dois, portanto, decretos que definem os quantitativos das Forças de Defesa e Segurança e também da Polícia. Entretanto, não são revelados os números e disse o porta-voz, portanto, da sessão hoje que por razões estratégicas. O que é que lhe parece? Eu penso isso. Ele foi muito explicado. Esta palavra, por razões estratégicas, ele já procura, de alguma maneira, explicar. É uma palavra, parece uma omissão, mas já explica definitivamente que é uma questão estratégica do próprio governo. Olhemos que essa questão do TSU nós já arrastamos desde o ano passado. E é uma questão que gerou um desgaste emocional por parte do próprio governo. E esse desgaste emocional, o governo, com esta medida que toma agora, tem a intenção de conter também a expectativa dos próprios funcionários agentes de Estado, agentes da segurança. Exatamente. E os polícias e os militares. É preciso entendermos que nós estamos numa altura muito sensível em que essas pessoas estão ligadas à defesa e segurança, muitos deles estão em Cabo Delgado a lutar e é um grande esforço por parte do governo em agradar. E podemos até, de alguma maneira, chegarmos a pensar que uma das questões que apressou a questão do TSU foi a acomodação a este grupo. Então, há aqui uma estratégia do governo no sentido de gerir a expectativa. Isto é bom? Não, mas é estratégico para o próprio governo. Agora, está-nos a vedar mais um direito, que assiste a nós como cidadãos, que é o direito à informação sobre decisões que o governo toma, é um direito constitucional, né? Mas o que podemos dizer... Esta terminologia que foi usada pelo porta-voz do governo pode ser vista como uma espécie de fuga para frente, portanto, tentar esconder, digamos assim, entre aspas... Sim, esconder é que pelo sim, pelo não, nós vamos ter a informação. Exato. E esta era exatamente a minha questão. Porque de uma ou de outra forma, esta informação sempre chegará ao conhecimento dos demais. Porque as questões legais levam já a uma publicação dessa informação de uma forma oficial para todos os cidadãos terem conhecimento. Agora, não será neste caso, preciso entender. Não será neste caso, portanto, o porta-voz e o próprio governo a dar um tiro ao próprio pé, escondendo, portanto, esta informação. De alguma forma, sim. Mas é preciso entender que a estratégia aqui é tentar, no máximo, ganhar tempo para poder encontrar um espaço de poder anunciar
esses quantitativos aos próprios agentes da Defesa e Segurança. Pois. Por quê? Porque evitamos grandes debates nas redes sociais, na esta pública, para qualquer tipo de reivindicação que possa ser criada nesses ambientes. Então, o governo sabe que, estrategicamente, se for a anunciar somente numa primeira fase para os membros da Força de Defesa e Segurança, se tiver alguma questão a alterar, há de ser possível neste ambiente, mas também nós sabemos que dentro das chefias, aquilo que é a disciplina militar, há um respeito pelas hierarquias. O chefe do Estado é o comandante em chefe. Então, se o chefe do Estado conseguir encontrar uma forma que nós chamamos de criar um ambiente de lisonja com relação às forças de defesa e segurança, ao anunciar de uma forma moralizadora, eu penso que não vai haver grandes reivindicações e quando a informação vazar até nós como cidadãos... Na sua ótica, esta é uma estratégia acertada, correta, portanto, neste momento foi. Apesar de ser um tiro para aquilo que é um direito constitucional. Para nós como cidadãos. E essa é a grande questão, de facto. Vamos olhar para o nosso segundo tema de comentários, tem a ver, portanto, com o porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Este é um tema que tem estado a polarizar a atenção durante esta semana. Portanto, as declarações do porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, as reações que têm surgido naquilo que pode ser considerado como uma espécie de silenciar, digamos assim, o quarto poder. É uma situação bastante lastimável, porque, de alguma forma, o que este porta-voz fez é aquilo que nós, nesta pública, chamamos de buçalismo. Eu classifico como um ato de buçalismo e os buçais não podem estar por de frente, não podem representar as instituições e darem cara em nome das instituições, porque acabam manchando todo um trabalho brilhante que é feito pelas mesmas instituições. Estamos a falar do Ministério da Educação, na qual todos nós, como cidadãos, depositamos as nossas expectativas para a formação de um homem novo. E quando nós temos pessoas como estas a liderar essas instituições, a darem a cara por essas instituições, isto não só mancha-nos a nível interno, mas também a nível externo para aqueles que assistem hoje. As plataformas que nós temos de comunicação são abertas para o mundo todo. E se lá fora nos assistem e assistem que este senhor que foi a uma universidade estudar a liberdade, conquistou a liberdade na universidade e hoje aparece a vedar a liberdade em nome de uma instituição bastante importante no nosso no governo e no nosso país, eu penso que é bastante lastimável. Nós tivemos um exemplo há poucos anos atrás. O Dr. Frangules tenta concorrer para o Conselho Constitucional. Ele foi vedado por uma questão de falta de postura pública. Mostra que as pessoas que não têm postura pública não podem estar por diferente de instituições. Este senhor é um desses casos. Já provou, já mostrou que não tem postura pública. Tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Neste caso, portanto, é o porta-voz, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Eu penso que não é. Ele, aqui estava ele. É assim, eu sou representante de uma instituição, falo em nome da instituição, mas em algum momento eu tenho o meu lado pessoal na interação com as pessoas. Então, eu penso que é a vaidade dele que foi saliente. E agora cabe ao Ministério, vi agora os professores, através da ONP, a repudiarem. Agora cabe ao Ministério também tomar uma decisão para o bem da própria instituição. Tivemos agora uma situação que levou ao afastamento da doutora Gina Kibunda, que era a porta-voz. Agora é de bom tom que o próprio Ministério, é por uma questão de imagem institucional. Nós estamos a dizer que ele não é inteligente, não pode ser um bom funcionário, um bom técnico competente para outras áreas, mas neste momento para comunicar e continuar a comunicar em nome do Ministério da Educação para o povo moçambicano, penso que perdeu todo tipo de... Denotou falta de preparo para lidar com assuntos críticos, portanto, para lidar com assuntos críticos que têm a ver, portanto, com a instituição do Ministério da Educação. Eu penso que sim. E quando é assim, é substituir. Não tem... não existe outra saída. É substituir
é um ministério sensível. Pois. É um ministério que ocupa-se na formação de um novo homem, Pois. ou seja, do homem novo. É aqui onde nós todos depositamos as nossas expectativas como cidadãos. Não pode ser um bom exemplo um cidadão expressar-se daquela maneira, cidadão, de uma informação que é um direito constitucional. E temos que perceber que os jornalistas que estavam naquele espaço estavam a representar o povo moçambicano. São indivíduos que legalmente pertencem a órgãos legalmente constituídos para questionar o Estado, para questionar as instituições públicas e buscar informações para informar o povo. Não estava ali a maltratar os jornalistas, estava ali a maltratar nós como cidadãos, que pais encarregados, os próprios estudantes, que estão a pensar em que vamos ter uma informação atualizada. Os jornalistas, antes de irem a uma conferência de imprensa como esta, o seu TPC, tem o seu TPC, e o seu TPC geralmente é fruto de uma demanda popular, daquilo que as pessoas em casa querem saber. E é isto que eles levam para questionar. E ele, como um representante do Ministério da Educação, tem que estar pronto para responder. Porque são questões que respondem a algumas situações que as pessoas querem estar esclarecidas. Então, não pode ser ele a coartar este direito de informação. Esta posição do porta-voz agudiza de alguma forma a imagem que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano vem carregando, digamos assim, nos últimos tempos? Eu penso que sim, mas eu adianto. Vai depender muito daquilo que vai ser a posição que o próprio Ministério vai tomar. É preciso entender que tivemos situações há bocado que gerou um grande debate, mas também temos estado a assistir o Ministério que tem estado a tentar mudar de estratégia para melhorar a sua imagem. Aquelas mudanças que foram feitas, as promessas que foram feitas no sentido de mudar isto, a forma de produção de livro, é toda uma tentativa de melhorar a imagem do Ministério. Agora, se temos pessoas com esta qualidade à frente a comunicar em nome do Ministério, vão estragar este trabalho brilhante que está a ser feito. A questão da comunicação institucional ao nível das instituições do Estado tem sido, muitas das vezes, colocada como um dos grandes calcanhares daqueles. Este é um manifesto, uma revelação, uma amostra do que pode ser, efetivamente, a comunicação institucional ao nível, portanto, de instituições do Estado. Sem sombra de dúvida. Eu acho que as nossas instituições é preciso mudarem de estratégia. É preciso entenderem de uma vez por todas que a questão da comunicação é bastante fundamental. A comunicação, a forma como comunicam com o povo, muitas das vezes, as nossas políticas públicas, elas são muito mal interpretadas, não porque efetivamente elas têm problemas em si, porque a forma como são comunicadas, a comunicação entre as entidades públicas e o povo é muito deficitária. Isto é colmatável, é contratar pessoas que têm capacidade para fazer isso. Não basta que simplesmente eu seja um indivíduo com um nível de PhD ou qualquer coisa. Às vezes, a qualidade não só está nas pessoas que são PhDs, mas estão em pessoas que têm capacidade técnica. E isto treina-se. É só ver hoje que há pessoas que não frequentaram grandes universidades, mas têm uma capacidade de eloquência excelente. Está a perceber? É preciso nós fazermos uma seleção. E uma instituição como o Ministério da Educação, que forma homens, que tem uma história fantástica de formação de grandes homens neste país, não pode aceitar viver uma situação como esta. É preciso revir e tem capacidade para fazer isso. Portanto, o próximo passo da liderança do Ministério da Educação vai ser determinado sobre aquilo que o Ministério... A forma como eles vão se posicionar com relação a este assunto, eu penso que vai determinar bastante aquilo que eu... Porque eles já mostram, eu pessoalmente tenho um entendimento que o Ministério tem estado a fazer um esforço no sentido de ir colmatando todas aquelas dificuldades que eles que foram mostrando, todos aqueles erros que as pessoas foram levantando. Então, está a evitar um esforço tremendo de melhorar a sua própria imagem. Então, o que o Ministério tem que fazer é evitar esse tipo de questões, porque a comunicação é bastante fundamental. Pois bem, vamos olhar para o nosso próximo tema de comentário, e tem a ver com, portanto, o Presidente Guebuza e, portanto, os pronunciamentos que foram feitos durante essa homenagem, seu 80º aniversário. O que é que lhe pareceram os pronunciamentos? Muita corrente opinião a sugerir que tenham sido ataques diretos à figura, portanto, do atual Presidente Filipe Jacinto Nyusi, e que também denotou, houve alguma demonstração
de que entre os dois o ambiente é muito terno? O que tem acontecido é que qualquer figura como o presidente Armando Emílio Guebuza, sempre que vier a esta pública, o que dizer vai ser assunto. Pois. E o que ele disse nesta cerimónia deu espaço para que surgissem várias especulações, que as pessoas dessem significado às suas palavras. E um desses significados que as pessoas deram foi este, de ser um ataque, as suas palavras seriam um ataque direto ao presidente Filipe Jacinto Nyusi, por causa de tudo aquilo que as pessoas foram dizendo nas redes sociais, que a prisão dos seus filhos e a forma como ele é tratado dentro do partido. Mas eu tenho um parecer, pode ser que sim, pode ser que não. Eu entendo que a Frelimo é um partido muito maduro. E é preciso que, de uma vez por todas, reconheçamos isso. O partido Frelimo é um partido muito maduro. Tem uma capacidade de gestão de conflitos interna fora de... Está a conseguir gerir, portanto, estas diferenças entre o presidente Nyusi e o presidente Guebuza? Olha, eu vou voltar a um passado breve. Pois. A quando da saída quando da tentativa da candidatura do Samora Machel Júnior às eleições municipais ou à presidência da República de uma forma independente. Fez-se muitas especulações, havia quase certeza que Samito ia candidatar-se. A questão da candidatura caiu. Depois surge outra certeza, que seria expulso do partido. Mas todos nós vimos que foram expectativas que ficaram abaixo. Então, eu penso que esse assunto, o partido Frelimo vai procurar gerir de uma forma muito inteligente dentro... E já vimos outros problemas que foram acontecendo dentro do partido Frelimo, que soube de uma forma muito inteligente, dentro do partido, conseguirem resolver, cristalizar, se prepararem-se, terem um desfecho. Que desfecho é que pode-se antever, portanto, para este caso concreto? Portanto, Guebuza deixou ficar entre os vários pronunciamentos um que diz que se o colonialismo português não conseguiu nos deixar cair, não serão os camaradas. Portanto, muito forte. Existe na gestão de conflitos ou nos conflitos, existe uma coisa chamada espaço mutuamente incompatível, que é quando qualquer um dos beligerantes pisa naquele espaço, aí chega essa escalada. E eu penso que nem o presidente Nyusi, nem o presidente Guebuza estão preparados para chegar neste nível, por isso significaria dividir o partido, significaria dividir os apoiantes, significaria termos uma Frelimo muito debilitada, porque os dois, um porque tem poder, tem força, outro também tem poder. Se formos a olhar aquilo que é o percurso do presidente Guebuza, na construção do próprio partido, primeiro o seu percurso político, o seu capital político, a sua influência na construção do próprio Estado moçambicano, a sua capacidade política, de influência política dentro do partido, Guebuza ainda tem força dentro do partido Frelimo. O Filipe Jacinto Nyusi também mostrou sua força, que foi, ao longo desses 8 anos de governação, passar o partido a gravitar em torno de si. Todas aquelas estratégias, da forma como é que foi montado o Congresso. Então, estamos a falar de um Guebuza poderoso, estamos a falar do presidente Nyusi também altamente poderoso. Então, são duas grandes pedras, todas elas com poder, e eu tenho certeza que as grandes figuras históricas do partido Frelimo, o presidente Joaquim Alberto Chissano, o general Chipá e tantas outras figuras dentro do partido, não vão permitir que, se provar-se que realmente há uma guerra interna muito forte, não vão permitir que ambos pisem um espaço mutuamente incompatível. Há de haver sempre uma mediação, ainda que estamos num ano eleitoral. Aliás, já estamos num período eleitoral. Eu penso... E esta é a tal questão do impacto de que estas diferenças, ainda que não assumidas publicamente, digamos assim, em termos de partido, o impacto que estas diferenças entre estas duas figuras pode criar, portanto, num processo eleitoral que se precisa para o partido Frelimo, consolidado, ganhador e por aí além. Eu posso correr risco em dizer que foi a última vez que houveram este tipo de pronunciamento, que houveram este tipo de pronunciamento a nível público. Depois deste pronunciamento, eu penso que o partido Frelimo, maduro como é, sólido como é,
com uma disciplina partidária muito forte, vão encontrar espaço para poder sentar e poderem mediar esses conflitos a nível interno. E vamos ver uma Frelimo forte e pronta para fazer face aos seus adversários nas próximas eleições. Pois, Guebuza, nesta cerimónia, nesta homenagem, mostrou que tem um capital político ainda bastante forte, bastante vivo. Sem sombra de E dúvida. Ao avaliar o tipo pois, os convidados que estiveram presentes, ao avaliar a forma como foi ovacionado e ao avaliar mesmo a nível popular, se formos a perceber, no final do mandato do presidente Guebuza estava muito desgastado. As pessoas queriam que o presidente Guebuza saísse do poder porque queriam viver uma nova experiência. O presidente Guebuza saiu do poder, depois veio a questão das dívidas ocultas, também mexeu muito porque as pessoas geraram uma expectativa com relação à questão da responsabilização, e outros tipos de expectativas. Mas depois, agora com a sentença, eu penso que há muita gente a voltar a dar créditos ao presidente Armando Emílio Guebuza, os seus feitos e principalmente com todos esses eventos que foram acontecendo, as dificuldades sociais que neste momento, econômicas, políticas e sociais que o país está a viver, tem estado a fazer-nos lembrar os grandes momentos e os bons momentos que vivemos com o presidente Guebuza. Isso faz-nos pensar que se Guebuza estivesse no poder, as coisas seriam outras, faz-nos pensar que se o Guebuza ou alguma ala do presidente Guebuza voltar ao poder, isso tem estado a levantar bastante a imagem do presidente Guebuza. Se formos a olhar aquilo que as redes sociais, aquilo que a comunidade, aquilo que o público, de uma forma generalizada, tem estado a debater nos últimos tempos, vai-se notar que a imagem do presidente Guebuza tem estado em alta. O que é que lhe parece, por exemplo, as vozes que, voz baixa, vão falando, por exemplo, da possibilidade de Armando Emílio Guebuza se candidatar à presidência como independente? Tenho uma sensação que o próprio presidente Guebuza não aceitaria, mas podia, de alguma forma, ter uma cartada. E eu penso que se esse conflito for puxado até ao extremo, a grande guerra que nós vamos ter é exatamente no âmbito da sucessão do presidente Nunes. Pode-se falar aqui numa espécie de inspiração Lula? Penso que sim, pode. Pode porque, por exemplo, hoje nas redes sociais e na asta pública, já existem pessoas que já falam publicamente o que não se dizia um ano atrás, que é o presidente Guebuza candidata-se. E isto é uma verdadeira inspiração. E as pessoas usam como referência isso, o exemplo do Brasil. Então, é possível que candidatura a presidente Guebuza, eu penso que não, pela idade, também por aquilo que o presidente Guebuza é. O presidente Guebuza, eu sinto que é uma pessoa com um nível, com um perfume político muito polido e com um hálito político muito polido, e não ia deixar-se passar por uma situação dessa. Eu penso que ele hoje é uma reserva moral para o nosso país, é uma reserva moral para o próprio partido, que não devia estar a passar por momentos como estes, e não haveria de aceitar regressar. Penso que ele agora está muito bem, está a viver momentos, mas podia usar, dentro do seu espectro de influência, os seus adeptos, podia usar uma das pessoas que pode-se considerar da ala Guebuza para poder influenciar-se do partido e fazer a substituição do presidente Nunes. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Principal. Conto consigo em próximas oportunidades. Muito obrigado. Obrigado e boa noite. Muito obrigado. Pois bem, nós saímos agora para uma curtíssima pausa, voltamos dentro de poucos instantes e vamos continuar a olhar o país e também o mundo. Até já.
A informação na segunda parte do Jornal Principal. Vamos até a província de Manica, onde está instalada a polémica no SETAI, após a instituição ter recebido cerca de 89 milhões de orçamento para o funcionamento, superando todas as restantes províncias do país. Mas o diretor provincial da instituição minimiza o assunto e diz que há, portanto, que este orçamento porque a província tem todas as direções a funcionar em pleno. Saiu o orçamento para o funcionamento das direções do SETAI no país, mas em Manica há polêmica. Esclarecer que as pessoas que tornam esta informação polêmica, se tivessem um pouco mais de paciência em ler estes números e se calhar consultar a quem trabalha com estas situações para melhor esclarecimento, não chegaríamos a pensar que é uma polêmica, que não é e nem há de ser. O diretor provincial do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Manica, Luciano José, disse que a província teve este orçamento porque tem todas as direções a funcionar em pleno. É um facto que o orçamento da província de Manica são 88 milhões de longe com as outras províncias. Motivos, se analisar com mais atenção, há de notar que destes 88 milhões, quase 89 milhões, 95% deste valor é para o pagamento de despesas com pessoal, ou seja, salários e remunerações. Luciano José disse ainda que os 85 milhões de meticais para pagamento de salários e remunerações visa evitar com que os funcionários fiquem privados dos seus salários, tal como aconteceu no ano passado em que foi necessário o acréscimo. Aliás, a determinação do orçamento para o funcionamento de uma instituição num determinado ano depende do orçamento que foi executado no ano passado. A realidade do orçamento de 2022 mostrou que, na rubrica de salários e remunerações da Direção Provincial do Estado de Manica, precisou de ter um reforço para conseguir pagar-se os salários até o mês de dezembro. E o governo achou por bem acautelar esta situação de forma que consigamos pagar salários a todos os funcionários da Direção Provincial até o mês de dezembro. Luciano José falava na tarde desta terça-feira em Chimoio, em conferência de imprensa, que visava anunciar o arranque do licenciamento piloto, que visa testar o equipamento que será usado para o processo eleitoral, que culminará com as eleições dos edis em 65 autarquias, e Manica prevê que o processo abranger pouco mais de 30 mil potenciais eleitores. Seguimos com a informação no Jornal Principal e agora de volta à cidade de Maputo para olharmos para a situação de um acidente de viação que fez hoje vários feridos, portanto foram 8 feridos na zona do Expresso, no bairro de Ulene, capital do país, como fiz referência. O acidente resultou do despiste de um caminhão e o mesmo condicionou o trânsito durante várias horas. A polícia de trânsito foi obrigada, portanto, a intervir para ajudar a descongestionar o espaço. Nós registramos um acidente tipo choque entre carros, envolvendo 8 viaturas. As presumíveis causas a imprudência por parte do transportador semicoletivo que vinha de sentido aeroporto, lá nos anda a Roda Bay. As vítimas foram socorridas ao hospital em geral de Mavalá. Esse carro aqui estava assim, todo mundo estava de tipo bichas assim, estavam por ali. E já aconteceu esse problema. Este carro caiu, foi muito triste o que aconteceu, foi muito triste. Muitas vítimas foram ao hospital. Esse jovem estava a ver com outra velocidade. Eu tinha sentado ali na curva. Esse jovem aqui veio com outra velocidade, perigoso. Não sei, que comprei carta, ora fez o que, não sei. Boa cidade. Bom, ficaram tudo descontrolado, né? Mas nada, já atrasei, vou job, já atrasei. Nós entramos no serviço às 7h30. Com esse congestionamento, obviamente que estamos super atrasados. Isso, primeiro, estraga todos os nossos compromissos que tínhamos programado para esta manhã e, consequentemente, quase que não produzimos. Passamos o dia aqui na estrada e o resultado é este. Estou atrasada. Vejo a razão de estar aqui no Chapa até agora. Nem sei o que direi, né? Seguimos e vamos até a província de Tete, onde o porta-voz
do INGD, naquele ponto do país, alerta que cerca de 165 mil pessoas estão em risco de ser atingidas por inundações na presente época chuvosa. Face à época chuvosa, dizer que cerca de 168 mil pessoas poderão ficar afetadas devido às inundações. Estamos a falar dos distritos propensos como Mutarara, Mague, Cidade de Tete, Zumbo e Doa. E nesse contexto, o INGD, assim como os governos distrital e o Conselho Executivo e o Secretário de Estado, estamos todos juntos a sensibilizar a população de modo que se retirem das zonas baixas e irem se alojar nos sítios seguros, porque ainda estamos na época chuvosa e já sabemos que a nossa província praticamente as chuvas estão a cair normalmente, que possam vir nos trazer alguns danos. Os alertas do INGD na província de Tete. Está interrompida a circulação em algumas vias de acesso nos distritos de Manica, Sussundenga, Tambara, Barro e Mussurize, devido ao desabamento de algumas pontes e aquedutos. Com a queda da chuva na província de Manica, várias vias de acesso estão a ficar condicionadas. Nós temos cerca de 68% da rede transitável, 12% faz-se em condições mais e muito mais, e 8% da rede de estrada não transitável. Nesta época chuvosa, concretamente, nós tivemos alguns embaraços que estão nos distritos de Manica, Sussundenga, Tambara, Barro e Mussurize. O delegado da Administração Nacional de Estradas de Manica, Moisés Dzimba, fez saber que está em curso o levantamento dos danos e monitoria das vias de acesso. Neste momento, como a Administração Nacional de Estrada, a Delegação de Manica, estamos a quantificar os danos existentes, estamos a monitorar cada uma dessas estradas e outras estradas em função dos alertas que nós temos tido através dos governos distritais. Porque a época chuvosa continua, o delegado da ANE disse que há equipas em prontidão no sentido de minimizar os efeitos. Moradores do bairro de Xiango, em Maputo, queixam-se da falta de água potável e corrente elétrica há mais de 10 anos. Xiango é um bairro em crescimento. No entanto, o crescimento não é acompanhado pela oferta de serviços básicos, tais como a água e energia elétrica. Isso não é uma coisa de hoje. Estamos há anos sempre a passarmos essa vida com essa água assim mesmo. Nós estamos cansados. Energia zero, água zero. Energia usamos através de telefones, usamos através de velas, usamos através de candeeiros, mas isto para nós está nos formando um bocado alarmante. Porque em condição normal, isto é bairro, uma coisa repartida em quantos quarteirões? 9 quarteirões. Então, eu não sei quem repartiu em quarteirões. Enquanto isso não precisa de energia, não há população. Porque quando se trata de quarteirões, há população por ali. Então, eu não sei, admiro bastante. Energia não, mas é quarteirão. Água não, mas é quarteirão. Já acrescento ainda que já recorreram várias entidades do bairro para solucionar o assunto, mas sem sucesso. Estamos a beber água suja. Crianças bebem água suja. Nem roupa, uniformes de criança, lavamos sempre com essa água suja. Estamos a sofrer aqui no bairro do Xiango. Estamos a pedir socorro. Por favor, nos socorrer sobre esse assunto de energia com água. Principalmente água de beber. Crianças toda hora têm diarreia, toda hora ir no hospital por causa de diarreia com essa água do poço que estamos a usar aqui no Xiango. Vieram fazer reuniões, mais de 10 reuniões é pouco. Amanhã deve haver a energia, amanhã deve haver água, haverá escola, haverá hospitais, aqui vamos fazer tudo, mas até hoje zero. Por sua vez, o chefe do quarteirão sacode o capote e diz que o assunto é da alçada da idilidade. Aqui nos chamam nomes aqui, porque nós, quando nós vamos sempre nas reuniões dos bairros, sempre entregamos esse processo lá à Secretaria do Bairro. Mas eles também falam de que eles entregam aos superiores, porque isto tem degraus.
nós informamos a Secretaria do Bairro, eles levam para o distrito tem que levar para a Assembleia Municipal lá na cidade. Então, o Dr. Elias Inês Comis, porque é o nosso pai que está a zelar por isso, porque ele é que é do município. Então, eu, em meu nome, peço para que ele selecione esse caso, porque há bastante tempo nós já sofremos sobre energia e água. E ainda no jornal principal, o problema das estradas esburacadas na capital do país continua a aborrecer automobilistas. A irritação ocorre sobretudo no período chuvoso. Dançam o ritmo dos buracos, que se estende a nível das estradas no coração da cidade de Maputo e em quase todo o país. E os automobilistas têm um discurso uniforme sobre a situação. Para uma cidade dessa, porta de entrada da cidade, acho que o doutor Comite, nós está a ver o que está a passar aqui. A solução é arrancarem isto aqui, fazerem uma boa terraplanagem. E se eu estragar a suspensão dos carros, pneus, manutenção, todos os dias bater buraco aqui que não acaba. A gente fazemos acidentes através desses buracos aqui. Tentamos esquivar o buraco quando vem outro carro do outro lado, assim torna-se difícil. Justino Chemane, engenheiro e membro da Federação Moçambicana dos Empreiteiros, diz que o problema são negócios amigáveis na contratação da empreitada e também as condições que são impostas pelos financiadores. Os conselhos municipais querem fazer sozinhos. Quando lançam concurso para um amigo. Quer dizer, é um país em que ciclo de governação tem os mesmos problemas. Se eu vou te financiar uma estrada e venho e lhe coloco soluções que eu acho que vão me dar condições de eu continuar a faturar, vou lhe dar essa. O especialista faz também uma radiografia sobre a possível reabilitação da Estrada Nacional número 1. Este dinheiro vem para que, se você fazer pelo menos 20 quilômetros e fazer para 50 anos, é melhor. Do que fazer 130 quilômetros para fazer para 6 meses. Quando vêm esses financiadores, tem que envolver os nacionais. As empresas nacionais que conhecem a terra, se fizessem isso, aquele fulano que trabalha com aquela empresa, quando há buracos ou qualquer coisinha, se for responsabilizado, olha, trabalha com ele, ganha dinheiro sim, mas você fica responsável de manutenção. Pois bem, a caminho do 3 de fevereiro, a TV Sucesso e o seu jornalismo têm estado a colher depoimentos de algumas figuras, no caso, antigos combatentes que viveram os anos da luta de libertação nacional. Hoje, a nossa entrevistada é Marina Pachinuapa. Este fevereiro é o símbolo de todos os combatentes da luta de libertação nacional. Por isso, fevereiro é o dia que nós perdemos o primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Eduardo Mondlane. Quando Eduardo Mondlane morreu, mas o interessado da Frente, depois da independência, o presidente Samora Machel achou que nós podemos tirar por esse mortal de Eduardo Mondlane, que todos os heróis que combatentes que morreram durante a luta, e colocaram 3 de fevereiro, o dia que nós perdemos Eduardo Mondlane, ser um dia dos heróis moçambicanos, de todos aqueles combatentes que perderam a vida. Eu conheci Eduardo Mondlane em 67, quando o grupo de sacramento feminino, o primeiro grupo de sacramento feminino, quando passamos no campo de preparação política nas mulheres. Chegamos no mês de março, 4 de março nós entramos no centro, treinamos, Eduardo Mondlane veio no centro, nas mulheres. Fez a reunião com todos os combatentes. E quando acabou a reunião, Eduardo Mondlane perguntou Samora Machel, ela era chefe do departamento de bebê da Nacional. Perguntou se ela podia ter encontros com as meninas, porque naquela reunião que houve,
ouve discutir, nós estávamos no meio. Ela não conseguiu distinguir quem são esses meninos. Então, tivemos o primeiro encontro com o Eduardo Mondlane. E ela, quando reuniu conosco, ela olhou para nós e disse-nos: somos esses que são crianças. Como é que vamos terminar para ir no Moçambique, onde teve o inimigo? Começou a escrever a preparação militar do inimigo português, como que é. Ela disse: não, esses meninos não podem ir para Moçambique, tem que mandar no centro de educação para eles estudar. Nós dissemos que não. Nós mandamos no centro de educação, nós vamos voltar para Moçambique. Porque nós, quando saímos de Moçambique para nos viver, sabíamos qual é a força do inimigo. A nossa independência, muitos moçambicanos perderam a vida, incluindo o próprio Eduardo Mondlane. Ela sabia, 68 ela, quando passa visita na província de Cabo Delgado, quando vê a população carregar material, jovens, as mamães, os papais carregar material de Ruma até o segundo setor, até o terceiro setor, andar com muita força, ela dizia: eu posso morrer hoje, mas eu sei que a luta vai continuar, porque o povo assumiu. É a mesma coisa de sempre. Nós lutamos, libertamos esse país. Não é que o inimigo está por isso, não é. Então, tudo depende de nós próprios moçambicanos.
Terceira e última parte do Jornal Principal. Vamos olhar para as notas do estrangeiro e o surto de cólera que mata no Haiti causou já 511 mortes naquele país em menos de 4 meses, informou segunda-feira o Ministério da Saúde Pública e da População. O Haiti, que atravessa uma grave crise de segurança alimentar, registrou um total de 25.803 casos